jornal Mozart Sport garante que há uma transferência recorde prestes a acontecer em Novi Sad. De acordo com a fonte citada, o Benfica está em negociações para a contratação de Jovan Milosevic, um jovem avançado que pertence aos quadros do Vojvodina e deu nas vistas no último europeu sub-17. Na prova onde a Sérvia foi eliminada nas meias finais pela Holanda nos penaltis, o dianteiro, de apenas 16 anos, fez 5 golos nas 5 partidas que disputou e acabou como o melhor artilheiro da prova. O Mozart Sport garante que as águias avançaram com uma proposta de 3,5 milhões de euros para contratar o jogador, ainda menor. Um entrave a que este possa transferir-se já para a luz no verão. Além das águias, também o emblema da Série A estará interessado no prodígio sérvio, que não se estreou pela equipe principal. O Vojvodina, atual clube de Milosevic, pede entre 3,5 e 4 milhões de euros pelo passe do jogador, assim como uma percentagem de uma venda futura. O Real Madrid não desiste de tentar contratar Henrique Araújo a curto prazo. Segundo o OK Diário, os merengues estão a tentar acelerar a contratação do avançado antes que o seu valor de mercado suba, algo que será inevitável caso o jovem de 20 anos se afirme no plantel principal dos encarnados na próxima época. A ideia dos espanhóis é tentar assinar contrato com o Madeirense já neste defeso, mantendo-o cedido ao Benfica de forma a continuar a evoluir num contexto que lhe é familiar. No início deste mês, a SAD dos Encarnados recusou uma proposta de 40 milhões de euros pelo avançado de 20 anos, pois há a forte convicção de que o jovem será um dos destaques da próxima temporada no plantel principal. Além disso, o presidente Rui Costa considera ser demasiado cedo para negociar mais um talento da formação do Seixal, havendo algum receio quanto à eventual reação adversa dos sócios e adeptos das águias ao negócio. Apesar de haver mais torcedores europeus muito atentos ao madeirense, os olheiros dos merengues partem com alguma vantagem, uma vez que já se segue o jogador desde 2020, quando o Benfica perdeu a final da Youth League com os espanhóis. Apesar de não ter marcado nesse jogo, mostrou qualidades e desde então o Real nunca mais perdeu o jogador de vista e manteve-o sempre controlado. O Benfica pretende obter um encaixe avultado com a venda de Gonçalo Ramos, e um dos motivos desse desejo passa pelas ideias de Roger Schmidt pela plantel. O treinador sente que pode ter dificuldades em encaixar o avançado no 4-2-3-1, pelo menos como um indiscutível no 11. Desta forma, os encarnados preferem realizar agora a transferência depois de uma temporada em que o jogador formado no Seixal se valorizou no mercado. O técnico tem outras opções em vista para a posição de ponta-lança. Henrique Araújo será uma aposta tanto da estrutura como do alemão, caso permaneça no Benfica, havendo ainda Yaremchuk, Musa e Seferovic. À imagem do que fez na temporada passada, Gonçalo Ramos também tem possibilidades de atuar atrás do avançado, como 10. No entanto, Roger Schmidt prefere um jogador com outras características para assumir a função. O principal alvo seria Mário Götze, que trabalhou com o alemão no PSV, mas a transferência fracassou. Assim, Roger Schmidt encarará Gonçalo Ramos como um elemento útil precisamente pela sua versatilidade, mas dificilmente lhe dará o papel intocável no 11, que manteve com Nelson Veríssimo. Nesta altura, o cenário mais forte passa mesmo pela transferência, que canalizará verbas para a compra de reforços. O Benfica recusou uma oferta de 30 milhões, pois acredita que consegue um encaixe superior a 40 milhões, e o feiticeiro tem mercado em Inglaterra, França e Alemanha. Rafa falhou a reta final da época devido a uma lesão muscular, e tem sido vinculado que após 6 temporadas na Luz poderá sair para abraçar outro desafio profissional. Com um contrato válido até 2024 e uma cláusula de rescisão de 80 milhões, o camisola 27 está a ser seguido por clubes de Espanha e França, os quais podem apresentar em breve propostas concretas. No último defeso, a SAD pedia 50 milhões, mas agora admite negociar abaixo desse valor. O internacional português de 29 anos apontou 12 golos em 2021-2022 e contabilizou 17 assistências, mas deu sinais de algum desgaste, sobretudo a quando do fantástico golo que fez ao Estoril. Não tenho nada a dizer, limitou-se a dizer com ar de poucos amigos, depois de correr 80 metros, fintar 3 adversários e empurrar os companheiros quando o tentaram abraçar para festejar. Um desabafo de revolta por entender que foi injustamente acusado de ter sido um dos responsáveis, a par de Pizzi e André Almeida, pela saída de Jorge Jesus do comando técnico dos encarnados, não aceitando ainda as críticas de uma alegada quebra de rendimento com Nelson Veríssimo ao leme.